talk de hoje é sobre jejum intermitente. Na verdade, eu vou falar de coisas diferentes sobre o jejum intermitente, né? Eu vejo que as pessoas gostam muito de associar o jejum pensando em estratégia de emagrecimento, mas o jejum é muito mais do que isso. Bom dia para quem é novo, eu sou a Samara Canguçu, sou médica, de formação tradicional, sou anestesiologista, clínica de dor e acupunturiatra, mas já há alguns anos venho trabalhando com a medicina funcional, sobretudo com foco aí na prevenção e tratamento de doenças inflamatórias, né? Que é por essa razão, inclusive, que eu montei a página aqui no Instagram para compartilhar com vocês conhecimentos da área da medicina funcional, né, de abordagens aí novas que estão vindo em relação ao encaminhamento dessas doenças inflamatórias, né? A doença inflamatória é toda doença que tem uma inflamação crônica subjacente, que é a inflamação crônica de baixo grau, subclínica. E aí tem várias doenças. Talvez a gente possa dizer que toda doença crônica é também inflamatória, né? Ela tem um grau ali de inflamação crônica subclínica. Cumprimentando aí quem tá chegando, bom dia. E das mais comuns, a gente pode falar aí de enxaqueca, doenças autoimunes, que é o meu caso, né? A minha história com a própria medicina funcional tem sido muito em virtude da minha experiência pessoal. Então o que eu compartilho aqui nem é só por uma questão de abordagem profissional, mas também para ensinar vocês um pouco e compartilhar esse conhecimento da minha própria experiência pessoal, que tive diagnóstico aí aos 9 anos de idade da primeira doença autoimune. Então já foi um longo caminho andado e aprendendo muito com erros, acertos, né? E até que, enfim, com novos conhecimentos para entrar em remissão, né? Que é o objetivo, acho que de todo mundo que tem uma doença inflamatória crônica, é entrar em remissão e a partir daí aprender como cuidar pro resto da vida, porque vai demandar esse cuidado pro resto da vida. Então, temos aqui essa página no Instagram, tem também o grupo nosso de Telegram, lá eu compartilho outras informações, tá? Às vezes eu coloco muita coisa lá que eu não coloco aqui. Então, para entrar no canal do Telegram, o link tá aí na bio, tá? Na descrição da bio. E aguardando aqui mais um pouquinho vocês entrarem pra gente já começar a falar sobre jejum intermitente, com foco em doenças inflamatórias. Prevenção e tratamento, ok? Bem-vinda! Bom dia! Ok. E se quiserem enviar essa live para alguém, gente, clica aí na setinha, no aviãozinho, tá? E encaminha. Já vou adiantar que o assunto é bem extenso, então a gente não vai esgotar ele hoje, muito pelo contrário. Hoje é um talk, eu vou conversar com vocês alguns aspectos iniciais e a gente vai continuar esse assunto, tá? Mais pra frente, porque tem muito o que se falar. Inclusive, quando a gente receber até perguntas assim, jejum e enxaqueca, por exemplo, como que fica? Jejum pode ser feito na enxaqueca sim, tá? Embora muitas pessoas, às vezes, associem o jejum com o desencadeamento de uma crise de enxaqueca ou uma crise de dor de cabeça, o jejum pode ser feito, sim, por quem tem enxaqueca. Agora, dentro de um conjunto de medidas. E falando nisso, eu já vou até aproveitar para entrar especificamente aqui no tema. Quem for chegando, estamos começando agora, tá? Bem-vindos, bom dia. Eu estava dizendo aí sobre essa questão, né, da enxaqueca e do jejum, que às vezes a pessoa comenta que faz jejum, tem dor de cabeça, desencadeia crise de enxaqueca, mas que o jejum pode sim ser feito por quem tem enxaqueca, né, como
não só pode, acho que até como deve, né? Como outras pessoas que têm outras doenças inflamatórias, mas dentro de um conjunto de medidas. E aí entra o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu vejo que as pessoas vão fazendo jejum muito sem um método, né? Acha que é só ficar sem comer e que resolver os problemas da vida. Muita gente usa isso para emagrecer, sendo que emagrecimento envolve muito mais coisa além do jejum intermitente. Então, assim, vai fazendo sem critério, né? Sem um conhecimento. E aí dá errado. Aí vem os sintomas que realmente podem acontecer. Dor de cabeça, fadiga, alteração da taxa de metabolismo basal, pode acontecer, né? Uma redução da taxa metabólica com o jejum, aumento dos níveis ou diminuição de determinados hormônios, cronicamente levando a um desbalanço dos eixos, pode acontecer, né? O cortisol altera, a progesterona altera, por exemplo, e aí, se o cortisol altera diversos outros hormônios, a testosterona, a gente está mexendo em eixos muito centrais. Então, um jejum mal feito pode sim levar a todos esses problemas e distúrbios que eu mencionei aqui, como vários outros. Por isso que tem que ter um método, né? E eu gosto de pensar no jejum não como uma estratégia isolada. Eu falo muito aqui na página de um conjunto de medidas, de um estilo de vida, e dentro desse estilo de vida a gente adota o jejum intermitente. Por quê? Porque achar que você vai fazer só uma coisa e com isso você vai resolver os seus problemas, né? Eu vou fazer agora só o jejum intermitente. Às vezes vai até piorar, que aí entram nos efeitos que eu mencionei aqui, por exemplo, de desregulação dos eixos hormonais, né? E essas desregulações podem acontecer mais ainda em mulheres, né? O jejum para a mulher é diferente de um jejum feito no homem. Por quê? Porque o nosso ciclo hormonal é completamente diferente, né? O da mulher do homem. A gente tem fases diferentes, tem uma ciclicidade hormonal que varia ao longo dos dias e não simplesmente ao longo de um dia, né? O homem tem, e todos nós, né, temos oscilações hormonais no período de um dia, de 24 horas, mas a mulher, além dessas oscilações, tem também ao longo do mês, e isso interfere no jejum intermitente, na forma como a gente vai fazer, no tempo, nas repercussões, em que período que é mais favorável, que período que não é favorável, períodos em que a gente pode estender mais o jejum, períodos em que é melhor ficar ali num jejum mais fisiológico mesmo, tá? Que é, por exemplo, de 12 horas, né? Então, assim, jejum de 12 horas, gente, é um jejum ok, tá? E esse é outro aspecto que eu acho que é interessante falar com vocês, né? Acho que é por isso que o jejum intermitente, ele atrai tanta atenção, porque naturalmente é uma coisa, assim, que é para ser normal. Embora hoje tenha gente que, às vezes a gente fala assim, eu tô há 14 horas sem comer. Nossa, mas se eu não ficar 8 horas sem comer, eu passo mal. Gente, é estranho até pensar isso, como que fica 8 horas e passa mal? Por quê? Tá errado. É natural fazermos um jejum. A gente ter capacidade para tolerar aí um períodozinho maior sem comer. Se isso não tá acontecendo, aí que tá tendo um problema, tem alguma coisa errada aí. Então, acho que é por isso que o jejum chama tanta atenção. De certa forma, ele dá liberdade, né? Imagina você ficar sem comer e ficar mal-humorado. Nossa, se eu ficar 4 horas sem comer, começa a me dar uma suadeira, uma fraqueza, um mal-estar, meu humor fica ruim, minha cabeça começa a doer, me dá náusea. Imagina, gente, você tem agora que sair até carregando comida, com medo de ficar um pouquinho mais sem comer, porque senão começa a passar mal. Isso tá errado, gente. Se isso tá acontecendo, tá errado. Então, o jejum metabólico, o jejum intermitente, eles nos dá flexibilidade metabólica, e esse é um aspecto muito importante, porque a flexibilidade metabólica está vinculado, estreitamente ligada com a modulação da inflamação sistêmica. Então, é uma coisa assim, libertadora,
a capacidade de ficar sem comer e bem disposta, com energia, né, com disposição, com força. É a mesma coisa, inclusive, de mulher que todo mês ali no período pré-menstrual tem TPM. Isso é normal? Não é normal, gente. Normal é menstruar, tá? Normal é ter ciclo regular, porque a gente, inclusive, faz parte da nossa fisiologia. Então, se você tem algum problema com a menstruação, seja cólica demais, dor demais, né? O fluxo muito aumentado, TPM. Nossa, eu não posso menstruar porque senão eu fico um caco. Gente, tá errado, tá? Tem que pensar sobre isso, tá errado. Então, a mesma coisa que no jejum intermitente. Se você fica sem comer e passa mal, tá errado, tá? Isso aí já é um sinalzinho de alerta. Então, tá. Acho que é por isso que eu tava mencionando, né? Que o jejum chama tanta atenção, porque é natural do ser humano jejuar. Tá? Agora, dentro de um conhecimento, né? Atendendo, inclusive, a própria evolução do conhecimento que veio se acumulando aí com o tempo. Porque a gente já veio acumulando um monte de hábito errado. E daqui a pouco veio a moda do jejum intermitente, a pessoa de orelhada acha que pode ficar ali sem comer e pular a refeição que bem entender e fazer do jeito que quer, e às vezes faz todo dia. Agora, jejum intermitente, já que tá na moda, agora eu vou ficar todo dia sem tomar café da manhã, porque de manhã eu não tenho fome. Tem problema também, isso nem é jejum intermitente, tá, gente? Se você faz jejum todo dia, isso não é jejum intermitente, isso é jejum todo dia, né? O jejum intermitente, ele vem exatamente para quebrar um padrão. Se o seu padrão é fazer o jejum todo dia, agora você vai ter que mudar o padrão. E nesse aspecto eu vou chamar a atenção, até compartilhar com vocês alguns exemplos que eu tenho, assim, no consultório mesmo, atendendo pacientes, que isso acontece. Às vezes o paciente chega, maioria das vezes mulher, e aí eu chamo a atenção, né, dessas diferenças aí. Costuma ser mais com mulher, mas isso pode acontecer com o homem também, dependendo do metabolismo dele, de como que tá, enfim. Aí a mulher chega lá e fala, de manhã eu não tenho fome, então eu não costumo comer. Aí eu faço um jejum intermitente todo dia eu pulo o café da manhã. E aí, além dessa questão, né, chega com outros sintomas, e aí a gente muda essa estratégia, né, dentro de um conjunto de medidas. Eu proponho a gente quebrar esse padrão, né, e comer alguma coisa de manhã. Por quê? Porque às vezes o próprio jejum tá levando a alterações hormonais e desbalanceando outra coisa. Quando você alimenta o seu corpo com comida boa de manhã, você tá mexendo em eixos hormonais. E então, nesse caso, o que acontece às vezes? A paciente chega assim, 60 dias depois, 2 meses depois, emagreceu 6 quilos. Comendo, quebrando o padrão, né? Antes estava ali todo dia sem comer de manhã, pulando o café da manhã, e tava de um jeito. A gente volta a comer, ainda que coisas leves, né, mais nutritivas, volta a comer de manhã e emagrece, exatamente porque a gente tá mexendo nesses eixos hormonais, tá bem? Então, tem que individualizar, tá, gente? Jejum todo dia não é jejum intermitente, tá? Ainda continuam chegando mais pessoas. Meu chá aqui de rotina. Especificamente sobre os efeitos do jejum intermitente, eu havia mencionado aqui no começo que ele não é uma estratégia simplesmente de emagrecimento, né? Que a gente associa o jejum intermitente com a modulação da inflamação sistêmica? O jejum intermitente pode ser usado para estruturar melhor o ciclo circadiano, fazer um ajuste no ciclo circadiano, e muitas pessoas chegam com o ciclo circadiano completamente bagunçado, e a gente pode usar do jejum intermitente para ajustar o ciclo. O jejum intermitente pode ajudar na desbiose, na modulação da inflamação intestinal, e isso muitas vezes, a gente, está relacionado com o tempo que vai ficar, não é simplesmente parar, pular uma refeição. O tempo que fica em jejum intermitente vai desencadear diferentes efeitos no organismo. Então, uma coisa é a pessoa fazer um jejum de 12 horas, que como eu disse, é um jejum fisiológico. Outra coisa é um jejum de 14, outra coisa é um jejum de 16, outra coisa é um jejum de 18, outra coisa é um jejum de 24, outra coisa é um jejum de 36. Então,
cada tempo desse tem um conhecimentozinho aí, um objetivo a ser alcançado. Então, se a pessoa faz de forma aleatória, a gente perde o sentido, muitas vezes, daquilo que você está fazendo, tá bem? Mas para vocês saberem, o jejum pode modular, entrar como uma estratégia dentro de um conjunto de medidas para modular tudo isso aí que eu já mencionei com vocês. Jejum intermitente é diferente de restrição calórica, tá? Esse é outro aspecto que eu queria mencionar com vocês na página. Inclusive, perguntaram lá, como que eu vou comer as calorias que eu preciso do dia, sendo que eu tô fazendo uma refeição ao dia? Gente, atenção a isso. Primeiro, jejum intermitente é uma estratégia, restrição calórica é outra. E no jejum intermitente, naturalmente, a gente espera uma restrição calórica. Não é, a ideia do jejum intermitente não é compensar aquilo que se deixou de comer no período que estava em jejum na refeição que se está fazendo no período de comida, de alimentação, entendeu? Não é para acumular as calorias do dia em uma refeição. Até mesmo porque o jejum, ele até leva a uma diminuição, uma inibição do apetite por alterações dos eixos hormonais. Então, não é de se esperar que com a refeição que se faça, seja uma, seja duas, seja quantas forem, no período de alimentação, você vai compensar. A ideia não é essa. Você vai comer o que você vai comer. Tá ali uma refeição nutritiva e, de preferência, que tenha anti-inflamatórios, nutrientes anti-inflamatórios. O jejum, ele já é um período de modulação da inflamação. Então, para você dar continuidade a esse mecanismo anti-inflamatório, é interessante você adotar estratégias para auxiliarem ainda mais a desinflamação sistêmica na quebra do jejum. E a gente faz isso escolhendo realmente aquilo que se come para quebrar o jejum. Que foi outra pergunta que fizeram. O que eu vou comer depois? Depende de vários fatores, mas um aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês é esse. Pensando-se em modulação da inflamação sistêmica, eu vou escolher aquilo que vai dar continuidade ao processo desinflamatório. E mais do que isso, por exemplo, se eu faço um jejum muito longo, é interessante eu adotar nessa quebra do jejum nutrientes que vão estimular as minhas enzimas digestivas. Então, uma coisa é um jejum de 12 horas, uma coisa é um jejum de 24, né? De 24, os seus órgãos ali, eles mudaram muito a função, né? Principalmente do trato gastrointestinal. Mudaram muito a sua função, né? Se você come de 4 em 4, 5 horas, a atividade dos órgãos está num sistema. Quando você dá uma pausa nisso aí, esses órgãos vão se voltar para outras atividades. E esse aspecto é muito interessante. Descanso não é ficar parado. Descanso, e os nossos órgãos agem segundo esse princípio, é mudança de atividade. Então, os nossos órgãos, quando a gente dá um descanso de determinada atividade para eles, o que eles vão fazer? Eles vão ficar de braço cruzado, parado? Não. E isso acontece no jejum. Eles vão mudar a atividade. Então, ao invés de se concentrar num período de digestão, por exemplo, no período que você está em jejum, os órgãos, dependendo do tempo que se ficou em jejum, vão começar a atuar em outras funções. E aí entra, por exemplo, a limpeza da casa. Os órgãos começam a fazer uma faxina, né? Limpar células velhas, desenferrujar ali o que está enferrujado, passar um lubrificante, né? Tirar o lixo da casa. Inclusive, a autofagia entra nesse processo aí de jejum intermitente. É isso, entendeu? Então, você usa nutrientes que podem auxiliar esse período, essa atividade que estava em movimento aí durante o jejum, tá bem? Eu não vou me estender muito mais hoje não, tá, gente? Eu vou agora só falar de mais um tópico, que é o jejum e a massa magra. Esse assunto chama muita atenção, talvez por conta daquilo que eu já mencionei com vocês, né? As pessoas gostam de associar o jejum intermitente
como estratégia de emagrecimento. Ok, pode usar também, não tem problema nenhum. Agora, pensando assim em mecanismos anti-inflamatórios, o ganho de massa magra é muito importante, assim como a flexibilidade metabólica. E quando você faz o jejum intermitente, você está ajudando o seu corpo a ter essa flexibilidade metabólica. Então, a massa magra, né, o ganho de massa magra, primeiro, você precisa fazer jejum intermitente para aumentar a massa magra? Não necessariamente. Para aumentar a massa magra, você precisa fazer exercício de força. Exercício contra resistência. Pode ser com pesos externos, né, na academia, pegando peso, mas pode ser o peso do seu próprio corpo. Isso é completamente possível, tá? E para muitas pessoas isso vai ser inclusive o ideal. Você vai ganhar massa magra, basicamente isso aí tem que ser um pilar. Com isso você não vai ganhar massa fazendo aeróbico, tá? Aeróbico e massa magra cumprem objetivos diferentes. Você vai ganhar massa magra com exercício de força. Necessariamente precisa fazer o jejum intermitente para aumentar a massa magra e diminuir a gordura? Não necessariamente, mas você pode usar o jejum intermitente para isso? Pode. Agora, vai depender do momento que você está fazendo o jejum, de como que já está o seu metabolismo, o seu condicionamento, quanto tempo de jejum, como que está sendo um aporte nutricional, quais que são os seus objetivos, entendeu? O jejum intermitente, ele não atrapalha a perda de massa magra. Bem feito, tá? Um jejum intermitente com método. Muito pelo contrário, ele vai realmente auxiliar o aumento de massa magra, muitas vezes pela questão da flexibilidade metabólica, acelerando, por exemplo, muitas vezes a perda de gordura e permitindo o corpo aumentar a massa magra. Pode ser que atrapalhe? Pode atrapalhar, claro, o jejum intermitente pode atrapalhar um monte de coisa, se ele for mal feito pode atrapalhar sim, mas você pode usar dessas duas estratégias, entendeu? Então, a pergunta que me fizeram, eu uso necessariamente o jejum intermitente para aumentar a massa magra? Não necessariamente. Mas ajuda demais, tá? Bem feito, com método, tá bem? Eu sempre vou chamar a atenção de vocês para isso, gente. Essas questões de fazer as coisas aleatórias, de orelhada, sem estudar, eu acho complicado, porque muitas vezes vai ter um monte de efeito colateral, tá? Então, acho que vale a pena investir, né, quando, na medida do possível, ou você estuda ou vai atrás de quem estuda realmente em profundidade, para melhorar os seus resultados e atender realmente os objetivos que se quer, porque senão vai se perder aí no meio do caminho, tá bem? Gente, tem muito mais pra gente falar, mas hoje é um talk, né? No começo eu comentei que, olha, obrigada pelos comentários aí, tá? Que bom que vocês gostam do conteúdo. Eu comentei que esse é só o primeiro talk, então vão vir muitos sobre jejum, né? Vai vir muito mais conteúdo aí sobre jejum, inclusive depois eu vou falar com vocês sobre jejum e enxaqueca, jejum e doença autoimune, né? No caso de, por exemplo, Hashimoto, que é um que me perguntam demais, é contraindicado? Não é contraindicado, mas depende, tá? Isso, pois é. Que legal, obrigada aí, eu tenho doença autoimune também. Pode fazer, tá? Quem tem Hashimoto, pode, mas seguindo um método, tá? Enfim, tem muito mais como quebrar, né? O que a gente usa para quebrar o jejum? Eu mencionei aqui com vocês dessa questão de auxiliar na modulação da inflamação sistêmica, mas a gente pode entrar depois especificamente em nutrientes que a gente usa, shots, por exemplo, para quebrar esse jejum. Então, isso eu vou deixar para depois também, tá? Enfim, tem muito mais assunto, tá? Mas vamos encerrar esse talk aqui por hoje, porque todos nós temos muito o que fazer durante o dia, tá bem? A gente se encontra no próximo, semana que vem com certeza tem mais. Outra coisa, vou lançar um desafio para vocês no domingo, dominguinho agora. Tem relação com jejum intermitente, tá? Mas não necessariamente um jejum longo. Compartilhem mesmo aí o conteúdo, tá? Obrigada. Então, gente, no domingo, a qualquer hora eu vou lançar esse desafio. Fiquem de olho aqui na página, que eu vou conversar mais sobre o desafio e os propósitos dele, objetivos com vocês. Domingo a gente entra ao vivo aqui em algum momento, tá bem? Não vou adiantar agora como que vai ser o desafio não, espera domingo, tá? Tá bom, obrigada, gente, obrigada quem acompanhou aí.
Compartilhem essa live, tá? E nos vemos logo mais. Um beijo!